Estudos que estão sendo realizados pela Universidade Federal de Minas Gerais, em conjunto com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, revelam que a redução da expectativa de vida dos brasileiros foi de quase 2 anos em 2020. Caso seja comprovado, para aqueles que desejam se aposentar, esse fato pode acarretar alguns impactos ligados diretamente ao valor e ao tempo de aposentadoria. Para nos ajudar a entender quais são os impactos da redução da expectativa de vida dos brasileiros na aposentadoria, eu converso agora com a advogada previdenciarista, doutora Marcela Dionísio. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Tarde News. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada primeiramente pelo convite. É sempre um prazer falar sobre direito previdenciário. Infelizmente, sobre esse tema da pandemia, e a princípio eu quero só deixar claro que são estudos, né? O IBGE ainda não fez nenhuma pesquisa comprovada, mas há estudos e a tendência é realmente a se comprovar que haverá uma redução na expectativa do brasileiro em 2020, né? Já houve, mas vai se comprovar que haverá realmente. E qual vai ser o impacto? A reforma já trouxe o impacto, né? As pessoas estão demorando mais a se aposentar, então já houve essa redução do benefício. E a expectativa de vida, ao meu ver, é que as pessoas vão receber por menos tempo. Outro impacto bastante importante é o aumento dos requerimentos de pensão por morte. O INSS, inclusive, está fazendo uma força-tarefa, porque houve um aumento significativo de pedidos, né? Então, isso também haverá um impacto. E outro, ao meu ver, também outro impacto bastante importante é a respeito do desemprego. Muitas pessoas tiveram que parar de trabalhar e isso acarreta na falta de contribuição para o INSS. Os autônomos também estão tendo dificuldades para pagar a contribuição, né, o carnê, e isso vai ensejar o quê? Vai demorar mais tempo para complementar os requisitos, que é o tempo de contribuição para se aposentar. Doutora, esses impactos que a senhora citou, eles poderão ser sentidos agora, de imediato, ou são fatores para longo prazo? Acredito que vai ser a longo prazo, que nós vamos sentir realmente o impacto. A princípio, é como eu te disse anteriormente, a respeito da pensão por morte, né? Porque se haverá mais pessoas estão morrendo, mais pedidos, né? E pessoas novas, então tem dependentes, tem filhos, né? Esposas ou cônjuge ou companheiro que estão requerendo esse benefício. Sobre a possibilidade de haver redução na expectativa de vida, que esses estudos ainda estão sendo realizados e formalizados. Caso isso realmente impacte as questões relacionadas à aposentadoria, certo. Como que são feitos de fato os cálculos para isso? Os cálculos até que não vão ter bastante impactos, não, porque os cálculos já foram definidos com a reforma, né? Então, os pedidos de aposentadoria após a reforma sofreram uma redução, né, na questão, na forma de cálculo, e também as pessoas que já tinham implementado os requisitos antes da reforma, para essas pessoas não houve redução, né? Porém, após a reforma, realmente a forma de cálculo mudou e prejudicou um pouco. Eu queria até aproveitar para falar que realmente essas pessoas que estão prestes a aposentar ou ainda não se aposentaram, é importante fazer um planejamento previdenciário. É um tema bastante importante que nós temos que falar, por quê? Às vezes as pessoas vão se pedir uma aposentadoria que às vezes não é tão vantajosa, né? Então nós temos 4 regras de transição após a reforma, então para quem vai aposentar por tempo, realmente é bom averiguar certinho antes de fazer o pedido, porque não há como desaposentar. Aposentou, ficou desse jeito. É bom pensar bem se realmente vale a pena. Doutora, detalhe pra gente, por gentileza, como que ficou a questão dos beneficiários do INSS com essa questão da pandemia, o que pode mudar, como que ficou isso? A princípio, houve uma questão do acidente de trabalho, né? Foi considerado o Covid para quem é profissional da saúde, os médicos, enfermeiros, que tenham contraído a doença e vindo a falecer no ambiente de trabalho, foi considerado como acidente. E isso vai gerar indenizações, mas isso aí na via trabalhista. Na via mesmo administrativa do INSS, é auxílio-doença, né, que já é comum, né? Então, qualquer doença que incapacite a pessoa, ela pode requerer um benefício de auxílio-doença, que agora, depois da reforma, passou a ser chamado de benefício por incapacidade provisória, mudou a nomenclatura, mas é isso, não mudou em relação a ser pandemia ou não. A doença
incapacitou para o trabalho, né? E realmente, quem contraiu a doença, ficou internado, teve que se afastar, vai receber o benefício. A pessoa que já está se aposentando nesse momento, já entrou com processo ou está prestes a fazer isso, ela vai sofrer algum desses impactos que a senhora citou? A princípio, não. Inclusive, a pessoa que já requereu e ainda não saiu o benefício, é bom até verificar, porque se o valor da RMI, que a gente fala, né, que é a renda do benefício, não for tão vantajosa para ela, dá tempo ainda de desistir. Ela só não pode sacar o benefício, o primeiro benefício, que aí ela está concordando, né? Agora, se ela desistir ao longo desse pedido administrativo, ainda dá tempo. Doutora, o que significa o pedágio 50% e quais são as vantagens dele? Então, esse pedágio é o que vem na regra de transição para quem estava prestes a se aposentar, né? Quem faltava às vezes 2 anos para completar o tempo, ou faltar 2 anos da idade. Então, tem essa regra de pedágio 50%, né? Que ela vai, por exemplo, se faltasse 1 ano para completar os requisitos, vai ter que cumprir mais 6 meses. E tem a regra também de 100%. Então, essa nomenclatura é somente para a questão da regra de transição para quem estava prestes a se aposentar. Para a gente finalizar, deixa um recado, por gentileza, para quem está tentando ou querendo se aposentar agora, nesse tempo pandêmico. Sempre uma honra falar sobre direito previdenciário, porque é uma área muito atentada para essa questão social. As pessoas que estão prestes a se aposentar, procurem um especialista, às vezes não precisa nem ser um advogado particular, né? Tem a Defensoria Pública também. Procure um advogado especialista nessa área para que não causem prejuízo no seu pedido. Né? A aposentadoria, às vezes por idade ou por tempo, realmente tem umas regrinhas que às vezes a pessoa esperando um pouco mais, ela vai receber uma renda melhor. Né? Então, o planejamento previdenciário é muito importante. Essa é uma dica que eu posso dar para os telespectadores. Maravilha, doutora. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua presença. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda aqui no Tarde News. Obrigada.